a mais um episódio do Essa Pode, voltando depois de meses sem fazer, né, Rô? Pois é, tava na hora, né, Lu? De a gente trazer informação para essas mulheres, né? Num estúdio totalmente novo, aqui numa casa no Flamengo, onde a gente tem nossa loja, nosso estúdio, provador, loja para adolescente. Espaço de ofertas. E qual outro espaço? Qual outro espaço? Espaço para festa, para palestra. O especial B12 não tá em dia, né? Não, o B12 não tá. O pior é que a minha B12 tá em dia, gente. Mas foi até você que me deu assim, uma caixa, dá pra 3 anos aquela B12. Então, vamos perder aqui um minutinho. Eu preciso falar das parceiras, né, Rô? Sim, isso então, é muito importante. Lady Drive. Thaís Lanza. Dermatologista maravilhosa na Praia do Flamengo. Pra quem quiser renovar lá o Botox e tudo, é com ela. Voltar lá. Precisamos. Brigadeiro Carioca. A Lady Drive já falei, já né? Já falou da Lady Drive. A Glam tá aqui agora com a gente na loja. É verdade. E a Perrone. Lúcia Perrone. Lúcia Perrone. Que ela faz as joias em prata maravilhosas. Tá aqui na loja também. Isso. Tem mais. A Deza gente, Botequim. Maravilhoso. E o maior apoiador nosso, quem é? Coca-Cola. Isso aí. Muito obrigada, Coca-Cola, que tá nos apoiando, né? Muito. Isso aí. E hoje nós trouxemos aqui uma pessoa maravilhosa, né, Rô? Maravilhosa. E hoje nós vamos falar de um assunto que é tabu, que todo mundo faz, mas ninguém quer falar sobre. Sobre o quê? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Cocô! Modulação intestinal. A gente trouxe aqui a nutricionista bombando no Instagram, Michele Lucas. Fala, Michele, moduladora intestinal, né? Moduladora intestinal, né, gente? Isso, eu sou nutricionista. Isso. Trato do intestino e acaba que ele é um portal, né, de entrada de saúde, de doença. Dizem que as doenças começam no intestino, sim, porque ele serve para absorver, né? Então, qualquer coisa que você consuma tá passando por ele, e isso vai ser absorvido e vai dar um efeito no seu corpo. Então, se é coisa boa, espere bons efeitos. Se não é boa, você não espere coisas boas também. Verdade. Não tinha pensado por esse lado. Filha. Você é o que você come, né? Exatamente. Na verdade, nós somos o que comemos, não só o que comemos, mas o que a gente consegue digerir, o que a gente consegue absorver, o que a gente consegue botar pra fora. Porque se a gente não consegue só comer e não conseguir fazer o resto, também não adianta nada. Entendeu? É verdade. Tudo impacta. Me fala como é que começou essa história, porque você é nutricionista, a gente tá cansado de ver nutricionista no Instagram falando sempre a mesma coisa, né? Sim. Nutrição. Mas ninguém fala sobre as fezes, no caso, né? Que é um tema engraçado, mas sério. Eu abordo dessa forma, né, gente? Porque eu só fiz tablado já, então eu misturo tudo, é muito né? Bom, seu Instagram é excelente. Eu misturo tudo. E eu sou bem-humorada, então eu tento passar dessa forma, porque foi uma forma que eu descobri na pandemia que dá certo. Porque quando a gente foi para as redes sociais, as pessoas, os nutris, médicos, tinham um estereotipo. Você tinha que ser a doutora, falar assim, não sei o que lá, né? Aí veio a pandemia, eu falei, vai todo mundo morrer mesmo? Deixa eu ser eu mesma. E eu não tô nem aí, vamos fazer do meu jeito. E deu super certo. De lá pra cá, eu venho crescendo, e o humor, e as informações me abriram muitas portas. E é importante falar sobre isso, porque as pessoas têm vergonha de falar, as mulheres principalmente. Isso está completamente conectado à saúde hormonal, à saúde mental. Então, as mulheres são as mais ansiosas, né, no Brasil. Total. A porcentagem de mulher ansiosa para homem é 80%. Nossa. A mulher é 80% mais ansiosa que o homem. Eu tô nesse número aí. Nossa, eu sou quem mais não é hoje em dia, ainda. gente? Quem não é hoje em como. dia? Mas, e se o seu intestino não funciona, automaticamente você vai ser mais ansiosa, pode gerar um quadro de neurointoxicação, neuroinflamação, e você vai fazer um burnout, uma depressão, e assim vai. Então eu falei, olha, é o jeito de eu falar sobre isso na internet, então eu vou levar com humor. Não só isso, né, eu passei pelo burnout, eu passei pela depressão, e o meu intestino era constipado. E eu já era nutri. Eu falava assim, não, mas sempre foi, desde pequenininha. Sempre foi. E aí eu comecei a estudar, eu tomei um antidepressivo, imagina eu, ligada na tomada com antidepressivo, porque eu não conseguia mais dirigir. Eu tinha 4 consultórios aqui no Rio de Janeiro.
Um em cada canto do Rio de Janeiro. Você é carioca, Sou né? carioca. Ah, tá. Mas você não tava aqui no Rio, voltou agora. Não, eu ia, filho. Eu dei um rolê. Ficava lá pro lado de Niterói. Ah, tá. E vinha Barra da Tijuca, São João de Meriti, fazia esse trajeto todo. Então, a doença que estava instalada em mim, pelo todo o processo, né, de crescimento, de sobrecarga, me fez paralisar. Então, eu não conseguia mais dirigir. Então, se eu não dirigisse, eu não conseguia trabalhar. Aí, virei pro endócrino, que também é meu psiquiatra, falei, olha, aconteceu isso. Ele, Mia, você tá com todas as CIDs aqui, de depressão, ansiedade, burnout, papapá. Tem que medicar. Eu mediquei. E eu fiquei uma pessoa morna. Então, eu não ria mais das coisas. Eu não tinha mais piadinha. Eu sou rápida de fazer piada. Eu não ia na festa das crianças, Dia das Mães, não me emocionava. Não tinha mais orgasmo. Eu virei pra ele e falei assim, querido, eu prefiro a depressão. Devolve ela pra mim, porque eu não quero mais esse remédio. Ele falou assim, Mia, você é nutri, estuda sobre a nutrição e o cérebro e tal. E aí, eu vi, a primeira coisa que eu vi dos artigos era o intestino. Verdade. E aí, daí eu comecei a fazer a dieta em mim. Em 6 meses eu consegui desmamar, porque era 1 ano de medicamento, mas eu consegui fazer em 6 meses. Até hoje a gente trabalha juntos. Porque eu ajudo os pacientes dele a fazer essa transição do remédio para a vida nova. No remédio o quê? Antidepressivo? Isso, antidepressivo, remédio para dormir, né? Como Zolpidem, essas coisas que estão super na moda hoje em dia, né? Essas coisas loucas. Ansiolítico. E aí a gente faz um trabalho intestinal, modulação intestinal, fitoterapia, e a gente consegue fazer o desmame tranquilamente dos medicamentos. E é isso, assim, meu rolê do intestino é gigante, a gente ficaria 7 dias aqui falando, mas esse é uma parte muito importante porque ajudo muitas mulheres com esse meu relato, com essas condições, e aí eu falo assim, cara, eu era constipada, um detalhe importante, eu era constipada quando eu comecei a fazer a dieta, meu intestino funcionou todos os dias. Falei, gente, eu não tenho um problema. Eu não tenho um problema. Eu achei que fosse um problema mecânico, de família, porque desde pequenininha eu fazia lavagem. Minha avó falava que minha mãe já era constipada. E minha avó também era constipada. Então, na verdade, nós tínhamos alguma coisa, que eu fui descobrir depois o que todo mundo tem, que gerava essa constipação. Que, na verdade, era sensibilidade ao glúten não celíaca. Quando eu fazia dieta, eu tirava o pão normal, botava o pão sem glúten não, o pão integral. Aí eu achava que tava arrasando. E, gente, mesmo assim meu intestino não funciona. Mas, na verdade, não ia funcionar mesmo, porque era a sensibilidade. Então, assim, tirei o glúten, fiz todo o processo de desinflamação. E hoje em dia eu tomo minha cervejinha, como meu pão de fermentação natural, de vez em quando. Mas se eu ficar 3 dias, aí eu travo de novo o intestino. Interessante. Você descobriu isso, então, né? Em você. Sim, descobri em mim e foi que me alertou também a tratar os pacientes, né? Não só isso, eu descobri o hipotiroidismo subclínico, que eu também tinha, que é o que desencarrega, que é o que desencadeia, na verdade, a depressão e a ansiedade também em mim e em outras pacientes. Que eu já vi acontecer delas estarem em estados depressivos, todas elas, assim, com depressão. Aí eu falei assim, calma, antes de ir no psiquiatra, vamos fazer um negocinho aqui. Na verdade, elas são tratadas também com psiquiatra, né? Mas antes de tomar o medicamento. Com o aval do seu médico, vamos fazer isso aqui. Então, a gente aumenta ali os hormônios da tireoide de forma natural, faz a desinflamação e elas saem do quadro. Então, assim, de 100 mulheres, 70% saem do quadro sem remédio. Mas você acha que resolve até na menopausa? Menopausa. A menopausa, se você tiver com todos os seus hormônios mais ou menos, dá pra gente modular. Mas eu não sou contra também a reposição. Eu acho que a mulher não merece passar pelas coisas da menopausa. Hoje em dia a gente tem essas tecnologias todas aí, todos os estudos que dá pra gente passar por isso muito bem. Agora, só repor os hormônios não adianta. Não adianta, porque se você estiver inflamada, se o intestino não estiver funcionando, não adianta repor hormônio e botar nada. Até porque uma que ele não vai absorver, outra que seu fígado não vai dar conta de metabolizar. E aí, então você tem que dar o carinho no seu corpo com a alimentação, exercícios, os bons hábitos, para que a modulação hormonal faça efeito. O efeito que a gente quer, né? Senão vai fazer o quê? Você pode fazer uma predominância estrogênica, assim, cheia de celulite, aí vai ter o rebote da testosterona. Então, assim, muitas coisas acontecem se a gente está
inflamado, entendeu? E eu já ouvi falar muitas vezes assim, né? Eu fico olhando Instagram, enfim, que foi o que você acabou de falar, né? Que tudo vem do intestino. Todos os nossos problemas, porque como eu tenho problema intestinal, né, Lu? Tenho muitas coisas no intestino. Então, assim, aí eu tenho pesquisado muito. Inclusive, eu tenho tireoidite de Hashimoto e tem como eu conseguir melhorar fazendo uma alimentação mais saudável. Enfim, existem várias coisas. Igual, por exemplo, o glúten é uma coisa que me faz muito mal, mas eu não tenho a doença celíaca. Mas se eu comer pão, eu fico me sentindo mal. Se eu comer qualquer coisa que tenha o glúten, eu fico me sentindo mal. E o intestino estando inflamado, piora tudo na gente também, né? E Hashimoto é o ataque do seu organismo à tireoide. O glúten, ele tem... A molécula do glúten, ele é parecido com a molécula da tireoide, né? Vamos botar assim de forma grosseira. Então, quando você consome e você absorve essa molécula sem digerir, porque quem é sensível não digere de jeito nenhum. Na verdade, gente, vou te falar, todo mundo aqui hoje em dia é sensível ao glúten porque é uma molécula super modificada. E aí você não digere aquilo, você absorve aquilo meio que inteiro, seu organismo entende que tem que atacar aquela molécula, você ataca a molécula e a tireoide. Tudo que tem a molécula parecida com aquilo ali, ele vai atacar. Então é por isso que a gente gera o Hashimoto. Um dos motivos, né? Um dos principais motivos do Hashimoto é o consumo do glúten e você sendo sensível. Olha, interessante, porque assim, eu tenho essa coisa. Quando eu como glúten, pra mim é um problema. Porque eu como, né? Mas assim, eu tento evitar. Porque você sai em um lugar, você vai no aniversário, você não vê nada sem glúten. Não, muito difícil. Só se a pessoa for celíaca. Exatamente, ela vai ter que levar de casa. Ou a pessoa que vai, o convidado vai ter que levar de casa, mas se a pessoa... ou você vai lá, come antes de sair de casa, né? Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Comer antes de sair de casa. Sim, hoje em dia tem até os buffets, né? Que você consegue contratar sem glúten, sem lactose, né? Pra você fazer uma coisa mais inclusiva. Mas é difícil as pessoas terem essa consciência. Porque eu converso com várias amigas minhas que têm intolerância, passa mal, intestino constipado, ou é muita diarreia, ou é muito não sei o quê. Então, assim, eu converso com várias amigas sobre isso. E a gente tem essa dificuldade. Então, às vezes a gente vai em um aniversário, uma manda mensagem pra outra, e aqui não tem nada pra gente, a gente não vai poder comer. Tem que comer antes de ir. Tipo assim, não tem como. Porque assim, eu posso comer, mas eu tenho amigas que não podem comer. Mas se eu comer, no outro dia eu vou ter diarreia. Ou uma hora depois, meia hora depois. Aí todo lugar que eu vou já tem que saber, tem banheiro, não tem? Aí eu tenho que olhar o que eu vou comer ali, porque realmente é uma coisa que me faz bem mal. E muita gente tem isso, né, Michele, hoje em dia. Muitas mulheres descobrem a doença celíaca depois de anos. Por quê? Às vezes ela não nasceu celíaca, mas ela nasceu tão sensível ao glúten que ela foi consumindo ao longo do tempo e realmente ficou intolerante. Ela ficou sensível e, na verdade, alérgica. Tudo que você come demais e o seu corpo não consegue digerir, você fica alérgico. Seja ovo, seja o glúten, seja o leite, seja qualquer coisa. Na verdade, o leite também entra nesse grupinho do glúten. Todo mundo, assim, tem meio que... uma intolerânciazinha. Isso. Sim. Diz que o leite inflama. Sim, a maioria das pessoas, sim. Na verdade, se você pega um leite de qualidade, né, um leite lá da roça, coisa que a gente não tem acesso hoje em dia, a gente consegue ali um melhor aproveitamento desse leite, né? Mas esse pó de caixinha, essas coisas que tem chegado aí na nossa casa, não de ver o que tem nesse leite de caixinha. Eu não bebo leite. Eu também não bebo. Não bebo leite. Eu faço pras crianças, ou eu tenho umas marcas de leite vegetais. Leite pra vegetal poder, é muito bom. de amênda, meu leite marido de toma, coco. Que ele tirou o leite também. Que lá é assim, o meu filho eu sou nutricionista por conta do meu filho do meio, né? Peraí, você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Caramba. Ele nasceu, já com 3 meses, teve uma bronquiolite braba. E foi dali, com 3 meses até 2 anos internando, e antibióticos e todos os corticoides que se imaginar de antibiótico, eu já sabia tudo. Quando ele teve 2 anos, ficou com 2 anos, ele teve uma inflamação tão forte no seio da face que o médico falou assim, quase ele fez uma meningite. Por pouco ele não fez uma meningite. Então a gente vai ter que operar. E é aquele negócio, vou ter que operar. Não bateu no coração de mãe, sabe? Eu falei, gente, não é possível. Não é 2 aninhos? 2 anos. Tirar a amígdala, que eu não era nutricionista, mas eu sabia que a amígdala é
a primeira linha de defesa do seu corpo, né? Se passa aqui, ó, você fica com aquela dorzinha de garganta porque já tá defendendo você. E se não for isso, vai atacar outro lugar. Eu pensei, na mesma hora. A adenoide, né, que é a defesa, a mucosa do nariz. Falei, gente, vai ficar sem defesa, eu não vou fazer isso. Comecei a pesquisar. E achei uns fóruns na época, tinha Orkut ainda na época, e eu fui vendo os fóruns lá das mães e tal. E eu falei assim, cara, eu vou seguir essas coisas aqui. Ah, eu tirei o leite da fulana, aconteceu isso. E ele bebia 1 litro de leite por dia. Primeira coisa que eu tirei. Aí o glúten também, não sei o quê. 15 dias, parecia que ele tinha emagrecido muito. Mas na verdade ele era muito inchado, inflamado. Olha só, inflamação. E ele tinha umas feridas que os médicos ficavam testando pra ver se era psoríase, mas não era uma dermatite super severa, ficava em carne viva. E aí atrapalhava o social dele, né? Ele não conseguia brincar com os amiguinhos, que as mães ficavam com nojo. E eu entendo, eu super entendi. Então eu que brincava com ele o tempo todo. E aí, com 15 dias, o meu filho tava zerado. Não tava falando anasalado. Ele tava fazendo cocô, que ele também ficava muito constipado. E ele tinha medo de fazer cocô, porque provavelmente machucava ele. E ele passou a fazer cocô bonitinho, sem medo. E com 1 mês eu voltei no médico e ele falou assim, viu? Então a gente acertou no antibiótico dessa vez, hein? Eu falei, olha, eu mudei a alimentação dele. Que isso? Não tem nada a ver. Você tirou o leite, né? Você tirou o leite, nada a ver. Tirei o leite, tirei o açúcar, o biscoito, o glúten, né? Tudo. E deu certo. Você pode pesar ele devia estar com 2 quilos a menos ali. Porque ele era muito gordinho, né? Aí eu falei, tá bom, fez assim. Eu nunca mais voltei nele. Claro. Uma do ranço e outra que eu não precisei mesmo. Eu nunca mais voltei. E você acha que esse negócio de alimentação pode melhorar a vida do autista? Sim, eu atendo autistas também. Tanto adultos quanto crianças, né? Eu tenho histórias maravilhosas, assim, de autistas que não falavam e passaram a falar após a dieta, né? A desinflamação. É mais difícil porque, geralmente, eles são seletivos. Exatamente, isso que eu ia falar. Por exemplo, esse começou assim, olha, ele só comia fandangos. Tudo que imaginou? Só fandangos. Não aceitava mais nada. Então, a gente conversou e aí a gente chegou numa pipoca dos Minions. Que era uma pipoca estourada num óleo de coco com cúrcuma, um salzinho ali. Ele amou. Então ele passou a comer a pipoca dos Minions. E essa pipoca dos Minions foi entrando dentro do prato ali, junto com uma carninha que ele gostava também, não sei o que. Agora ele fala, ele se expressa muito bem e come de tudo quase, né? Eu acho que foi um processo bem, bem longo, assim. Eu acho bem difícil. Tem uma neta autista, né? Então, sim. É difícil, a seletividade dela Sim. Mas não desiste, porque é bem interessante. Bem interessante. Tem casos de pessoas, né, crianças também têm epilepsia. E aí é reduzido a glicose da dieta da criança. E a gente consegue um resultado muito bom também. A gente consegue fazer com que o intestino funcione melhor, a gente consegue fazer com que essa criança espace as crises e diminua os medicamentos, né, também da epilepsia. É muito interessante. Gente, tratar do intestino... É muito interessante. Nossa, só que o que né? o que acontece, que eu percebo que nem todo mundo está disponível para fazer um tratamento. Tem gente que prefere se encher de remédio, sim, ir numa nutricionista, igual a Michele, que faz um trabalho totalmente diferenciado, porque nem todos são igual você, né? Você procurou uma especialidade. Sim. E aí tem gente que prefere, não, tipo, até mesmo um caso de uma mãe de um autista, ou enfim, quem quer que seja, né? Eu, qualquer um. A gente prefere se encher de remédio do que parar e pensar assim, vou fazer uma alimentação. Vou no mercado, vou escolher o que eu tenho que comer, o que meus filhos têm que comer, o que meu marido tem que comer, o que a família tem que comer, porque é muito difícil, porque um come uma coisa, o outro come outra, eu como não sei o quê, aí a Clara já come, entendeu? Aí até você conseguir formular aquilo, parece que te dá um cansaço, que você fala, vou deixar do jeito que tá. Tô falando eu, tá? Isso existem 1000 pessoas, não sei se a Lua diria assim. É difícil mesmo, gente. É muito difícil. Meu filho tem esclerose múltipla, ele tem 27 hoje, né? A gente descobriu com 15, mas não fecharam o diagnóstico porque foi só uma neurite óptica. E aí, quando ele fez 18 anos, ele teve a segunda crise, aí fecharam, o segundo surto, né, que fala, aí fecharam o diagnóstico.
E a primeira coisa que eu procurei foi um nutrólogo. Sim. Quer dizer, eu procurei um nutrólogo porque não procurei um nutricionista porque o neurologista dele indicou. Falou, não, vai no nutrólogo, não sei o que tem uma alimentação aí, tarará. E eu também já tinha ouvido falar também que nunca mais ouvi, que é o protocolo Coimbra, que trata só com altas doses de vitamina D. Antigamente eu ouvia sempre falar dele, mas não tenho ouvido falar, eu vou até pesquisar. E aí e lá tem uma dieta. Porque como é muita vitamina D... É uma pegada também anti-inflamatória dele. Porque tem que fazer a mas dieta. tem que fazer até porque por causa do cálcio, né? Sim, muita vitamina D. Enfim, o cálcio não podia subir ou descer, sei lá, não entendo muito bem. E aí falou, não, procura que é muito importante a alimentação. Só que ele só tinha 18 anos, né? Na época, aí o cara explicou, falou, não... antes de você começar a comer qualquer coisa, vai comer uma massa, come uma salada antes, né? Enfim, então ele começou a explicar, mas ele falou assim, cara, ele só tem 18 anos, a estrada dele é desse tamanho. Lógico, ele vai envelhecendo, vai ficando mais velho, a estrada vai afunilando. Então é isso que ele tem. Nesse momento, eu vou dar umas dicas e tal, aí ele deu umas dicas pro Matheus, que ele não seguiu, mas hoje em dia ele segue, porque ele demorou muito tempo ainda até pra se exercitar. Precisa muito se exercitar, precisa muito pegar peso, enfim, ficar forte para qualquer surto que venha. E demorou bastante tempo, então, mas aí quando ele começou a se exercitar, ele começou a comer melhor, né? E ele, graças a Deus, ele nunca mais teve não teve mais surto nenhum, só teve mais uma lesão assintomática, né? Sim. Mas tratar o intestino, eu trato também, né? Doenças autoimunes, a fibromialgia também, que é uma doença psicossomática, todo mundo tá cansado de saber, mas tão pesado que é essa questão, você acaba que inflama seu corpo, né? Você paralisa, às vezes, os seus movimentos por conta da mente, né? Por conta da situação. E desinflamando o seu corpo, começando ali pelo intestino, você ganha clareza mental, né? Você desinflama seu intestino, faz com que ele produza neurotransmissores, porque, assim, o intestino é um planeta. Eu falo que é um planeta. Vivem no nosso corpo mais bactérias do que células. Nós somos só 10% humanos, entendeu? 90% de nós são bactérias. São alienígenas. Nós somos alienígenas, praticamente. Então, assim, quem comanda não somos nós. São elas. Então, você tem que olhar para elas. E a maioria delas moram onde? No intestino. Então, bota assim, um planeta... Tem os países, né? São as partezinhas ali do intestino. E tem as gangues, né? Os operários. Cada um faz um negocinho, bom ou ruim em você. Ou quem faz até bom. Esse aqui faz muito bem, essa bactéria. Mas se ela estiver elevada, vai te fazer mal. E aí você tem que olhar para elas. Porque elas te ajudam a produzir neurotransmissores. Também. Vai pro nervo vago, sobe ali através do cérebro, né? Chega diretamente ao cérebro, você consegue absorver isso, você consegue metabolizar no fígado e com isso você ganha essa clareza, essa coisa boa, assim, de falar assim, cara, eu consigo fazer isso. Às vezes você tá até procrastinando alguma coisa, né? A gente tá falando muito isso nas redes sociais agora, porque às vezes tá procrastinando ali. Fazer um negócio pra você ganhar mais dinheiro... Ou terminar um relacionamento, e aí você faz uma dietinha, eu sempre faço isso. Eu quero dar um passo na minha vida, eu desinflamo meu corpo, porque, né, não adianta. Eu sou nutricionista, mas eu bebo um negocinho, né, um francês, não sei o quê. Aí eu cesso essas coisas, me afundo num protocolo, eu entro mesmo dentro desse protocolo, às vezes retiro a carne, porque a carne me sobrecarrega o intestino, faz com que eu fermente mais, e quando a gente fermenta mais, essas bactérias, elas se alimentam mais, e geralmente são bactérias que não são muito boas. Aí eu tiro elas, tiro essa questão toda, eu sinto já meu corpo... É igual essa dieta espiritual, né? A gente vai num retiro, faz uma dieta, às vezes tira carne, fica mais vegetariano. Eu sinto o meu corpo já respondendo dessa forma. Então, assim, pra dar um passo grande. Agora eu tenho clareza de... Agora sim. Porque, o que eu faço? Eu faço isso, eu largo a carreira, eu faço aquilo, né? Faz a dieta, você cria mais conexão, sabe? Com o divino ali, com o que você acredita. Eu falei, nossa, é isso aqui, tem que fazer isso aqui. Você acorda um belo dia, é isso aqui. Hoje eu acordei assim. Ai, gente, tem que fazer isso. É muito bom, gente, é muito bom, muito bom.
Eu quase cliquei hoje lá para comprar, falei assim, eu vou esperar ela chegar. Você tem os cursos lá, né? Sim, tem os protocolos lá, muito legal. E todos os meus cursos, eu falo sobre todos eles, né? É porque tem as camadas, eu tenho um que eu consigo me aprofundar, né? Que é o RI, que é o Rotina Intestinal Club. É um clube mesmo, eu tenho uma galera no WhatsApp, a gente fica falando, a gente faz os desafios juntos, tem lá as estações, né, que você vai seguindo as estações, e só na última, a penúltima e a última ali que você vai aprender a comer. Porque tem todo um processo pro seu corpo se organizar para você conseguir fazer uma digestão. Então eu falo sobre mentalidade, eu falo sobre como você absorve as coisas das pessoas e como é que isso desencadeia problemas no seu intestino. Então eu fiz uma série, inclusive hoje eu postei um dos vídeos, uma série de vídeos falando sobre, você tem intestino preso? Então você se sente assim, você quer dar conta de todo mundo e não dá conta de você não se prioriza, você é sobrecarregada. Não sabe dizer não. Não sabe dizer não. E aí eu falo isso, a pessoa, sim, e eu não faço cocô, é isso mesmo. Então as pessoas vão assim, caramba, você lê cocô? Ao invés de bola de cristal é cocô. Eu falei, gente, o cocô fala muito com você. Então você tem que olhar pra ele pra realmente saber o que tá acontecendo com você. Eu sou uma pessoa que eu administro um monte de coisa. Não, mas agora, né, separada, ainda tem mais coisa pra administrar. Rotina das crianças, que antes ficava com ele, um monte de coisa. Por mais que eu pegue uma pessoa pra me ajudar aqui e ali, ainda dá sobrecarga, né? Sempre dá sobrecarga pra mulher. Sempre. Então, por isso que a gente tem que desinflamar e ter coragem, né? Fazer as coisas pra fazer. Senão a gente fica, tá bom. Ele me perturba tanto, deixa aqui, tá gostosinho, tá ótimo. Deixa ele perturbar, entendeu? Vai ficando. Aí quando tá desinflamada, querido, 3 meses pra isso, 2 meses, 1 mês, beijo, tchau. Vai embora. Sabe? Você fica mais assim mesmo. Porque antes você fica meio bobona. E aí eu, sobrecarregada, meu intestino trava. Eu maravilhosa, modulação intestinal, não sei o que lá. Trava. Ele trava. Eu falo assim, gente, olha, tô abusando do trabalho. Gente, vou voltar pro yoga. Gente, tem que meditar mais, tem que parar mais pra respirar. Olha, tem que fazer isso e isso assim. Tem que aumentar ali a dosezinha de magnésio. E eu vou me norteando pelo meu cocô. Entendeu? Hoje eu fiz bonita. Graças a Deus, tô mais equilibrada, entendeu? Assim vai. Mas depois que eu comecei a te assistir, tá sendo bem isso. Não é que eu pense nela na hora que eu tô fazendo cocô, né? Mas se você olhar minha bita, você vai pensar em mim quando estiver fazendo cocô. É isso. Aí eu, gente, não é que ela falou isso mesmo? Tipo, se eu tô mais ansiosa. Claro que eu tô passando por um processo agora completamente diferente, que é, né, o que a gente estava até conversando aqui antes, que agora eu tô com o Wegovy, né? Com a injeção. Então, isso mudou muito meu intestino. Vamos falar sobre isso, gente, que tá todo mundo usando, esse negócio tá bombando, Mounjaro. Eu amo! Eu amo, porque minha agenda ficou cheia. Podem usar, gente. Depois meu WhatsApp. E assim, o meu caso... Mas trava de todo mundo, porque eu uso... De homem, de mulher, de todo mundo. Meu marido é um pato, ele come e faz cocô. Ele parou com isso. E ele ainda tá aí, Alex. Ele não saiu nada. Ele fica chateado. Ele sempre foi. Tomou café? Banheiro. Eu fico até me irritada nas viagens, porque a gente para pra almoçar, aí eu vou no banheiro o quê? Fazer um xixi pra poder caminhar. A gente para pra almoçar, eu vou no banheiro, às vezes ele vai no banheiro. 10 minutos, 15 minutos depois que começa a andar de novo, passear, ele precisa de um banheiro. Mas esse é algum desequilíbrio? Porque eu era assim também, né? Claro que depois do Wegovy... Não é normal você comer? Não, desequilíbrio que eu digo assim, intestinal, Lu. Porque assim, Michele, depois que eu tirei minha vesícula, né? Eu tirei quando a Clarinha nasceu, Clarinha tá com vai fazer 15 anos, né? Então tem 14 anos que eu tirei. Depois que eu tirei minha vesícula, o meu intestino começou a funcionar completamente diferente. Então, comia gordura, diarreia. Não são todas as pessoas que são assim, que tiram a vesícula, mas assim, 90% tem esse problema que eu tenho. Então, era bem assim. Eu vou almoçar. Vamos lá, Lu, nós duas vamos almoçar, vamos numa churrascaria. Tinha que tomar maior cuidado. Assim, era até desagradável. Porque eu falava assim, eu vou comer essa carne... Eu vou ao banheiro daqui a pouco, eu tô no meio de liberdade, né? Sabe? Tipo assim,
Totalmente. Aí eu perdia totalmente a liberdade. Só que agora eu tô até achando bom. Achando bom até certo ponto. O dia que eu cheguei pra Lu e falei, Lu, tô há 5 dias sem ir no banheiro. A Lu, o quê? Eu falei, sim, Lu. Eu cheguei aqui com um monte de mamão. Passei ali, trouxe um monte de mamão pra mim e pra ela. Por quê? Então, quando eu digo assim, alguma coisa... Essa coisa igual eu e Alex, né? Que você tá falando do Alex. Isso é algum desequilíbrio intestinal? Um desequilíbrio... Você ia ao banheiro depois de comer? Não, eu vou falar da vesícula. Tá. Esse, olha só, você tem uma vesícula, tá tudo bem. Aí você vai ao banheiro depois de comer, você pode ter um trânsito rápido. Se o cocô sair bonito. Se ele for diarreia, não é legal. Aí isso me diz que alguma coisa que a pessoa tá comendo tá dando alergia e ela está rejeitando. Porque a diarreia é o quê? A diarreia é a ação do corpo de defesa. Sim, tá, ele tá te defendendo. Jogando pra fora. Exatamente. É isso? Minha mãe sempre falava isso. Vai, minha filha, porque tá jogando pra fora. Exatamente. Meio negócio tá... Se come e faz cocô, mas faz cocô normal, tá tudo bem. Tem gente então que é assim mesmo, tá? Mas agora ele tá com um bunjaro, tá difícil. Sobre a vesícula, você não tem vamos botar assim, o detergentezinho tá jorrando aí o tempo todo. Agora que não tem a vesícula pra pegar e fazer uma casinha pra ele, né? E aí você não utiliza da forma correta quando você come uma gordura. Então você não consegue dissolver essa gordura. Então, e às vezes nem absorve. Vai soltar. Vai no banheiro. Aí é bom você tomar sais biliares. Então tem gente que tem que tomar o resto da vida, sais biliares. Nunca ouvi falar. Sim, você manipula os sais e vai te ajudar a digerir essa Não questão. é a mesma coisa que o probiótico, porque eu tomo probiótico e me salvou muito também, né? Claro que eu não tomo todo dia, eu tomo um mês, quando eu tô um pouquinho pior, aí depois eu dou uma parada, eu troco o probiótico. Claro que isso é com a minha médica, ela me fala tudo, a endócrino e tudo. E eu senti que com o probiótico eu fiquei menos estufada, meus gases também desapareceram total. Falei isso com você aquele dia. Então, assim, eu senti muito isso. Claro que a minha alimentação também mudou bastante. Porque que é o doce, que é uma coisa que fermenta muito. Exato. Eu estou evitando doce, assim, ao máximo mesmo. De eu ficar tranquilamente sem doce. É por causa do Igor. É por causa do Igor. Aí vamos falar do Igor. Vamos lá, é muita coisa. A gente tá mandando muita pergunta ao mesmo tempo. É bom, aproveite. O que esse medicamento faz? Ele simula no seu corpo a saciedade que você já tem. O hormônio da saciedade, vamos botar assim, né? Um dos hormônios da saciedade. De você estar satisfeito. Quando você coloca no seu corpo esse hormônio, né, sintético, faz com que o seu sistema digestivo, de cabo a rabo, literalmente, vamos botar assim, trave. O peristaltismo, que faz o caminho da comida, ele fica preguiçoso. Pra quê? Pra você se sentir cheia e satisfeita. Então você não vai sentir fome se isso não mexer. Aí você come e fica 2 horas com aquele negócio. Você come churrasco, então, aquela coisa, nossa. É isso mesmo. Aquele mal-estar e tal. Tem gente que bota pra fora, que não aguenta. E assim, você não emagrece, você desnutre com esse remédio, principalmente se você usar durante muito tempo. Então, assim, sair de uma obesidade mórbida, sair de um lugar que você tá diabético, que você tá com insulina alta, resistência à insulina. Era o meu caso. É ok. Você saiu daquele lugar e aí você sai do remédio também e entra na dieta bonitinha, uma fisioterapia, umas tinturas que vai te ajudar também a manter a saciedade, né? Agora, ficar usando. Tem gente que eu peguei e tava 9 anos usando. 5 anos usando. Já era, desnutrida. O osso corroído, músculo não existe. Cérebro. Que cérebro? Fica, o quê? O que é mesmo? Não consigo gravar nada. Eu sou atriz. E eu não consigo mais fazer nada. Aí não é B12, não. Tá vendo? Sim, e como eu atendo as atrizes, né? Atendo bastante gente que precisa gravar texto, precisa estar nesse lugar. E todas elas quase usam, né? Todas elas quase usam. Então, é uma dificuldade, gente. É uma dificuldade, assim, se não tratar o intestino, porque eu travo o intestino. Mas eu fiz certo. Tipo, eu vi que ele tava travado, eu comecei a jogar pra dentro dele mais fibra. Ou eu tô errada? Então, depende da fibra. Se você joga uma fibra, por exemplo, psyllium, você faz um cimento dentro de você. Não, eu tô jogando mamão,
Aí eu coloco linhaça, faço mingauzinho de aveia antes de dormir, pra ver se de manhã eu acordo um pouco melhor. E eu já tomava muito líquido, mas eu aumentei muito mais a minha ingestão de líquido e de frutas. Tô errada? Fala não aí. tá errada, tá certo. E uma coisa que você não pode deixar de fazer, movimento. Exercício, eu faço. Caminhadas, que é uma coisa que estimula ali, vai te ajudar a fazer. Agora, não pode ficar 5 dias sem ir ao banheiro. Pois é, foi a primeira vez, eu fiquei assustada. Você pode usar magnésio citrato, vai te ajudar bastante. Aí eu fiquei muito assustada, porque quando eu me dei conta, eu falei, gente, mas eu vou todo dia, o que acontece? Logo quando eu fiz a primeira, tem 2 meses, né, que eu comecei com a IGOV, mas aí foi logo na primeira semana. Sim. E eu toda metida falando pra essa aqui, no meu intestino, vai prender. Você ainda falou assim, vai ser bom pra mim, porque vai ser muita dor de barriga, tô no banheiro. Eu vou adorar, porque às vezes tô eu e a Lu ali conversando na loja, do nada Lu, peraí, deixa eu correr, lembra ali na outra loja? Eu saí correndo pra ir no banheiro, porque o meu é imediatismo, isso foi depois que eu tirei a vesícula, né? Sim. Aí eu tava achando super cool, legal, tava super maneiro, até eu falar, não, gente, mas peraí, 5 dias? Tem alguma coisa errada? O que tá acontecendo? Eu comecei a falar com a Lu, olha, é o IGOV, eu não sei o quê. Eu falei, não, peraí, Lu, então vamos comer mamão todo dia. Aí, sério, eu chego com a sacola aqui cheia de mamão pra gente comer. Hoje não teve mamãozinho. Eu já falei que você quer trazer eu fiquei esperando mamão. E vocês têm tudo que se consultar comigo, pode falar. Pois é, eu tô só achando isso, a gente vai ter que ir lá, né? Com certeza. Com certeza. E aí, lá não, eu atendo online. Ótimo, é bom que seja no já faz uma consulta online, você entra aqui, depois eu entro, coloco aqui no computador. E é isso. Seu consultório em Copacabana, né? Não tem consultório mais. Ah, não? Só online agora. Que bom. Antes de eu voltar pro Rio, tinha até montado, depois de anos, né? Depois, eu fiquei 4 anos sem consultório. Ano passado eu montei, porque eu ficava nessa loucura. A pandemia me fez bem, assim, tirando a questão da atrocidade, porque a gente migrou, o Nutri conseguiu o direito de fazer o trabalho em casa. Então, e como o meu trabalho não é estético, a estética vem do meu trabalho. Mas eu não tô ali pra ficar medindo ninguém, fazendo nada disso. Eu consegui fazer um trabalho bastante legal na internet. E aí eu consegui atingir outros países. Eu tenho gente da Estônia, eu nem sabia que existia esse país. Estônia, eu nem sabia que existe. Gente de todo mundo, assim, da minha casa. Do Japão, né? De outros fusos, assim. Legal. Aí eu nem voltei pro presencial. Aí ano passado eu estava morando no sul de Minas, Varginha. Varginha. Eu sou de Minas. Da onde? Sou de BH. De BH. Varginha é onde tem o ET, né? Onde tem o ET, eu tava no lugar certo. Pois E aí eu montei lá um consultóriozinho, porque eu tava escrevendo um livro e não dava pra fazer em casa, gente. Aí eu falei, eu vou aproveitar, vou abrir um consultório, mas eu nem fiquei muito, porque eu me separei e voltei. Deixei o consultório lá. Ele ficou lá ou ele é de lá, não? Não, ele é mineiro, mas ele é de lá não. Ele veio pra cá também, e é aquela coisa, a gente tentou voltar, e não. Mas tá os dois no Rio de Janeiro. A gente foi pra lá porque eu conheço a pessoa que mora lá, uma xamã que cuida de mim, a Max Tovar. Ela cuida da Anitta também, essa galera toda aí. E ela é minha amiga, né, pessoal? Então, eu tava passando algumas coisas no Rio de Janeiro, eu tive um episódio de violência, e aí as crianças ficaram meio traumatizadas. Falei, ela vem pra cá, então. A gente foi. E acabou que aconteceu todo o movimento. Falei, preciso da minha mãe. Eu voltei pra cá. Minha mãe mora em Copacabana. Aí acabei que voltei. Aí não abri mais. Fiquei só no online. Que interessante. Mas é até bom, né? Se você for pensar acho que você pode acompanhar até mais seus filhos, você tá em casa, a rotina muda um pouco, né? Exato. Eu tô aqui, eu consigo vai ali, volta, faz o negócio. Consegue. Sim. E vamos lá, outra coisa. Vamos falar do cocô, né? Já que a gente tá aqui. Eu vi um vídeo seu lá, que acho que foi o que eu te conheci, enfim, foi até o que eu postei essa semana, que tem lá os tipos, né? Você tem uma régua de cocô mesmo. Exatamente. O que é isso? E o microfone de cocô. O microfone de cocô também, porque tem que ter, né, gente? E entrevistando os outros na rua com cocô na mão. Pois Então, aquilo se chama escala de Bristol.
Explica isso aí pra Bristol, né, um cara maneiro, falou assim, pô, vou pegar todos os cocôs e vou fazer uma escala aqui. Acho que ele pensou em mim, porque Gente, cada com dia certeza. Esse tipo de cocô. Hã? Como é que ele sabia que tinha esse Então, é um cara visionário, né? Ele via que a pessoa tinha um problema e ela, quando ela falava, fazia cocô... eu faço cocô em bolinha. Exatamente. Ele foi anotando. Eu não sei como é que faço surgiu comprido. esse negócio, mas assim... A gente... é comprido. Assim. O cocô, ele sempre foi parâmetro de saúde, né? Então, a gente faz exame de fezes, né? Desde pequenininhos. Então, esse cara deve ter visto os exames. Se a pessoa sofre disso, o cocô dele era assim. Eu imagino, né? Hoje ele fazendo. E ele fez uma escala. Que coisa. E ele fez uma escala realmente pra gente entender o que o cocô tá falando com a gente ali sobre nutrição. Na verdade, foi assim. Ele não fala sobre emoções nem nada. Isso quem chegou falando sou eu. Eu que falei assim, gente, cocô assim, você sabe, eu conecto as emoções. Ele pegou o cocô constipado e o cocô mole, fez uma escala chegando no 4. O 4 seria o que eu chamo de cocô bonitão. O cocôzão bonitão. Ele é macio, formato de salsicha, sai sem fazer força e principalmente sem sujar o furico. Esse é o cocô ideal. Tá mais ressecado, você tem que olhar ali para sua alimentação, né? Ele fala que você precisa de água, de fibra, de movimento. E se tá do 5 para lá, que é mais molinho, ou então a diarreia, é para você olhar para o que você não tá digerindo também. E tá te inflamando, que tá causando ali esse ataque imunológico do seu corpo. Então é isso. Aí eu ensino lá na internet e ainda falo a minha visão, né? Que eu conecto também as emoções. Nos meus cursos todos eu falo sobre emoções, porque diversas pessoas que eu já atendi comiam muito bem, muito bem. Às vezes faltava ali um suplemento, alguma coisa para otimizar a digestão, mas eu perguntava assim, o que você tá passando? O que você tá carregando nas costas aí? Você tá há tanto tempo, você come direitinho, faz exercício, você é um atleta e você não tá fazendo cocô por quê? Ela, eu aí não falei nada disso aí no questionário. Eu falei, aí acaba que tem sempre você é psicólogo? Eu tô pra fazer uma faculdade, né, de algo relacionado à inteligência emocional. Tem umas coisas rápidas agora que a pessoa se torna terapeuta. Eu não sei o que é. Sei que tem uns 2 amigos aí que se tornam terapeutas sem grandes coisas. Eu não sei o que é. Sim, tem sim. Tem diversas linhagens que a gente pode seguir. Aí eu perdi a turma desse ano por conta das turbulências, mas ano que vem eu devo entrar. Só pra você aprofundar essa coisa mesmo, pra fazer jus, acho. né? Porque eles me chamam de nutripeuta. E aí faz jus ali logo essa pegada. Porque eu acho assim, gente, sinceramente, eu sou nutri pelo meu filho, mas quando eu tô ali no consultório, eu me sinto muito mais terapeuta, porque a gente conversa muito mais do que... A dieta é um detalhe. E aí os feedbacks são todos esses. Nutri... o que você falou aconteceu. Ai, obrigada por ter falado aquilo, porque abriu os meus olhos. Pacientes minhas que chegavam com obesidade, autoestima baixa, a gente tratava isso com a dieta anti-inflamatória, tratando o intestino. E hoje em dia são pessoas que são donas de empresa, prosperam, emagreceram. Eu sempre achei que eu devia ter alguma coisa, porque eu nunca comi muito. Não como muito. Mas assim... se eu parar de tomar um remédio, por exemplo, eu já esqueci o remédio, já viajei, aí não levei, enfim. Eu engordo muito rápido. Sim. Sabe? Muito Tem que rápido. ver, porque assim, até a própria composição da microbiota, existem bactérias no nosso intestino que elas metabolizam de forma exagerada os carboidratos. Então são mulheres que fazem a pochetinha, braço. Sim, né? sou eu. Então, é barriga colote. e braço. Eu sempre falo que eu era gordinha, mas meu braço era obeso. Sim. Porque meu braço é enorme. E tem a parte do desequilíbrio hormonal também, né? Que aí você precisa ver, porque onde a gordura também fala muito com a gente, né? Por exemplo, a gordura abdominal e tal é cortisol alto. Então é um hormônio do estresse elevado. Tem outras situações, né? Sim. Mas falando de intestino, tem bactérias que, se eu faço um teste genético da microbiota, se você faz consulta comigo, você tem essa opção de ter o teste para me ajudar no seu diagnóstico. Legal. O teste é fantástico. Por quê? Você pode fazer uma consulta comigo
normal, né? A bimestral lá, que a gente vai se ver durante 2 meses e tal. A gente vai fazendo testes com você, né? Vamos comer isso, vamos fazer isso, vamos lá. Porque geralmente eu acerto, assim, bastante de cara, só de conversar com as pessoas. Mas você tá cansada, você não aguenta mais. Aí você também tem uma questão autoimune, você tem uma questão isso, aquilo, não sei o quê. Cara, eu quero fazer o teste. A gente faz o teste, é 100% assertivo a dieta. A primeira dieta já é papum. Legal. Porque são 4 meses de reprogramação intestinal. Você faz o teste, eu leio o seu teste, eu sei as bactérias que estão crescendo no seu intestino, acho que você não tem. Acho que seria legal a gente tá colocando ali para crescer. Então, assim, eu vejo e equilibro a galera. Então, assim, nossa, ela tem ali as bactérias que fermentam bastante carboidratos, metabolizam, e você acaba que absorve aquilo ali de forma de glicose, aumenta a glicose, faz resistência à insulina. Eu vou ter que atacar essa galera. Tá alta. Aí a gente faz ou um probiótico ou a dieta para ela morrer, porque a bactéria morre se você para de alimentar. Né? Então a gente para de alimentar as bactérias, assim como os fungos também. E aí você tem um resultado diferente na hora de emagrecer. Você vai ver que você vai emagrecer mais rápido. Mulheres que sofrem de candidíase de repetição. São mulheres que eu pego a microbiota intestinal e modulo elas através talvez do teste também da microbiota, que vai falar ali como é que tá o desequilíbrio. E aí eu boto ali bactérias que competem com esses fungos, diminuo o açúcar, que é o alimento dos fungos, né? Por exemplo, a mulher com candidíase, a mulher é louca no doce. É uma mulher que, se abaixa a glicose, que é o que alimenta os fungos dão um sinal cerebral, né? Você absorve o sinal deles. Você vai comer doce, vai comer uma massa. Então, eles parasitam a gente. Né? As bactérias têm esse poder psicoativo, né? A gente chama de psicobióticos também, né? Existem os metabólitos das bactérias que a gente pode consumir isso e dar um efeito no nosso corpo. Mas assim, olhar para as bactérias, né, fazer esse teste é muito interessante. Se tiver oportunidade, faça, porque é muito legal. Certeza. E aí, mas como é que é esse teste? Você vê ele o quê? Então, você chega, você adquire o teste, ele chega na sua casa. Aí você faz o cocô, passa no suavezinho, vai botar lá no cilindro e eles vão recolher. Que legal. E aí o resultado chega pra mim e pra você. E aí, cada bactéria, como eu falei pra vocês aqui no início, elas têm uma função no nosso corpo. E através desse teste, eu sei, inclusive, como é que o seu modo de pensar, de agir, se você é uma pessoa que procrastina, se você é uma pessoa empática. Eu olho. Eu olho pra lá. Eu sou empática. Não tenho empatia pelas pessoas. Olha, imagina, eu olho pra você. Aqui, ó. Vai me julgar. Não, mas eu sempre. Eu sou ansiosa. Eu nunca fui no nutricionista, confesso. Sempre quando eu quero emagrecer, eu vou no Google? Endócrino. Não, eu ia na endócrina, porque antigamente eu tomava sibutramina. Eu sempre tive problema de peso. Mas eu sempre fiquei grilado com essa coisa do meu... Porque às vezes eu como um negócio, eu falo, gente, essa barriga não tava aqui hoje. Acontece mesmo. Tá enorme, aqui, amor, não consigo nem colher. Às vezes eu falava pra ele, né? Assim, mas eu não me lembrava o que era, né? Porque às vezes meu marido adora churrasco. Então é churrascaria. Aí você vai pra churrascaria e você come de tudo, né? É carne aqui, é uma batatinha. Churrascaria. Nossa senhora, uma bananinha. Um pastelzinho de queijo. Pastelzinho. Ai, estou com fome. E aí eu chego em casa e falei, cara, não sei o que foi, porque eu comi tanta coisa. Mas eu tenho sempre esse grilo, sabe? Sim. Com certeza. Vamos ver o que é o seu grilo. Vamos ver se eu dou jeito em você. Meu marido também tá precisando emagrecer. Ele também tá no manjar. Eu já emagreci um pouco, mas acho que ele tem que cair mais. E é bom que vocês estão na canetinha, que aí a gente já começa antes de desmamar ela. Que aí eu já aproveito, né? Já que tá fazendo. Exatamente. Um embalo. E aí a gente faz a dieta primeiro, depois uma dieta pós. É isso, vocês vão gostar. Com certeza. Deixa eu ver aqui que a gente botou uma caixinha de pergunta lá e teve pergunta aqui. Legal. Deixa eu ver aqui. Mas o intestino diz tudo. Tudo. Gente, até libido melhora com o intestino. Até libido. Mulher que ela tá show de capenga, bichinho não funciona, não dá sinal de vida. A pergunta da Denise. Quais são os sinais de que o intestino está desequilibrado? Então, a primeira coisa, olha o cocô. Olha o cocô. Como é que a pessoa vai reconhecer uma pessoa leiga? Então, ela vai ter que me seguir, então.
A gente vai colocar seu arroba no final aí. Bota logo meu arroba aí. Porque assim, é ele que vai falar, gente. É ele que vai falar. E se ele não sair, principalmente. Ou então se ele sair demais, principalmente também, né? Que são os dois extremos. Porque a escala de Bristol vai... Todo mundo pensa, todo mundo, que eu tô com algum problema quando tem uma diarreia. Todo Fora mundo isso, pensa. ninguém pensa nada. Tô fazendo constipado. cocô. A escala de Bristol, ela começa a contar com cocô bolinha, que é aquele cocô de cabritinho. A minha escala michelística, conta do 0. Tipo assim, eu não faço cocô. Eu tenho pacientes que fazem cocô uma vez no mês. Meu Deus. Gente, mas isso não pode. Uma vez já vai para o hospital tomar lavagem. Tem gente que é de 15 em 15, uma vez na semana. Assim, eu tenho de tudo, mas acontece. Eu tô de boca aberta, porque, gente, acontece. É horrível e acontece. Não, e é perigoso, né? Não, e as pessoas não sabem. Não sabem. Só sabem quando me vem falando na internet. Vê que faz sentido todos os sintomas que eu falo, irritabilidade, TPM monstra, todos os sintomas da menopausa, mesmo fazendo reposição hormonal. Eu vou falando sobre isso... tireoide, eu tomo hormônio de tireoide, aí fica aumentando, e não aumenta no sangue. Óbvio, você não tá absorvendo nada. Então eu começo a falar sobre essas coisas na internet, aí as pessoas dizem, eu tenho um problema. E a pessoa nem sabia que tinha um problema de fato. Achava que só era o cocô que estava preso. Mas na verdade era tudo que ela estava sentindo. A doença autoimune que não entrava em remissão. O libido, né? Pepeca que não funcionava. O homem com ereção. Tudo. Eles descobrem, as pessoas descobrem no meu perfil. Meu Deus. Ó, a Maria parece que tem mais uma aqui, ó. Que mudança simples no dia a dia pode transformar a saúde do intestino? Uma mudança simples. Vou falar para os dois intestinos, né? O constipado e o solto. Se a gente evitar ao máximo a questão dos industrializados, cheio de corante, conservante, embutidos, as pessoas que sabem que não digerem leite, não consumam leite, nem os derivados, evitem o glúten, façam exercício, parem de querer dar conta do mundo, se priorizem mais, tomem conta do seu sono. Essas coisas já fazem bastante diferença na saúde intestinal. Você comer mais natural, você não beber gelado. Isso é muito isso, eu ia te falar. Jura? Eu bebo muita coisa gelada. Não bebo mais água. De manhã eu tenho que tomar 5 comprimidos, que é um negócio. Que eu tô fazendo reposição hormonal e falou que tem que tomar em jejum. Eu sempre abria a geladeira, água gelada, quando eu fazia meu café, eu tomava aquilo e ficava esperando meu café ficar pronto. Gente, não sabia. Depois que eu... Não, é só... Alex, água quente, ele sabe que eu não gosto, né? Água do filtro, sério? Eu falei assim, eu tô acompanhando aí a doutora, que ela falou que não pode ser... Eu fiquei impactada com aquilo. Você imagina, a digestão é um lugar quente, é bem quentinho. Então tem ali, quando você está fazendo a digestão, todo o sangue é mobilizado, todo o sangue não, né? Mas a maioria é mobilizado para o sistema funcionar. Quando você toma o gelado, você meio que paralisa a digestão. Gente. É igual quando você bota o gelado no machucado, que alivia ali, fica dormente. O gelado não vai deixar dormente, mas vai prejudicar bastante, vai desacelerar essa digestão. Ainda mais vocês na canetinha. É por isso que não é bom beber o líquido na comida? Também. Mas Mas o que é uma lavagem? Minha mãe falava isso. Não pode tomar líquido com comida, que vai fazer uma lavagem. Na verdade... eu acho que prejudica a digestão. Isso, você dilui ali a parte... E parece que fica assim, ó. Sim. Dá um negócio aqui assim, quando fica comentando. Quando eu vou no rodízio, eu não fico bebendo nada, porque senão... Mas eu como um pouquinho, como assim, tá? Não, você dilui o suco gástrico, né? Mas eu como sopa, tudo bem, gente, você vai comer a sopa é o alimento, então você pode estar batendo tudo ali, ou então você está mastigando muito bem, e você não vai tomar 1 litro de sopa, nunca é, então é sempre 500 ml ali, então isso é o máximo. Agora, quando você come, já come 500 gramas ali. Então, como é que vai entrar ainda água nesse lugar? Pois né? O negócio vai não ficar tem aqui como, assim, Então, a sopa, ela entra já ocupando espaço. Porque tem sempre um engraçadinho que fala isso pra mim. E quando você come e bebe a água, aí já era. Você E eu tenho uma curiosidade também, que tem meus 2 filhos, os 2 mais velhos, tomam café. Você acha que é porque é quente ou porque o café tem essa...
vão pro banheiro. O café, além do quentinho que estimula, a cafeína e alguns ativos do café fazem a motilidade intestinal acontecer. Eles não podem tomar café. Algumas pessoas sentem isso. Outras já não são tão constipadas que nem sentem nada. Mas eu era assim, ó, eu tomava café, quando eu tomava café de manhã, era só tomar café que era banheiro. Eu já sabia, tipo, vou tomar o café porque eu vou sair e tal, não sei o que, quando era normal, porque agora não tá normal, né, gente? Agora a gente tem que ir lá na doutora Michelle fazer um mapeamento, o que é, como é que é o negócio? Mapeamento genético da microbiota. A gente tem que fazer Vou fazer, com certeza, eu e o Alex. Deixa eu te falar, tá acabando o nosso tempo. E eu queria, já que você vende curso, aproveita. Não, eu queria que você desse assim, lógico, você não vai falar aqui o que você, do curso, mas assim, queria que você desse uma dica, né? Que de repente está lá no seu curso, uma coisa assim bacana que você ache, para dar dica aí para a pessoa que está constipada em casa. Para comprar o seu curso também, até para incentivar essa pessoa a comprar o seu curso. Lá, comprar. Tem uma coisa que você possa contar pra gente? Sim, então, lá no, vamos botar o clube, lá no RIC, eu falo muito sobre essas questões emocionais, né? Porque a pessoa que trata constipação, ela às vezes fala assim, vamos no mamão, ou no kiwi. O kiwi é muito bom, tá, gente? Kiwi é muito bom. Eu amo kiwi. É muito bom. Jura? Sim. Principalmente o Gold, que é uma facada, mas ele é ótimo. As pessoas vão muito no remédio, não sei o quê. Mas o que tá causando? Constipação é assim como a diarreia. O que está causando? No meu caso, como eu contei aqui, era o glúten. Então, quando eu retirei o glúten da minha vida, substituí pelo pão sem glúten, substituí pela tapioca, pela crepioca, um monte de coisa que a gente tem disponível hoje em dia. As raízes, né? A aipim, inhame. Quando eu tirei isso da minha vida, meu intestino começou a funcionar. E se eu não trato das emoções junto, ele constipa de novo. Então, assim, pra quem é constipado, essa é a minha dica. É um olhar 180, eu falo assim, tem que olhar pra tudo, né? Ou 360, se for o caso, né? Porque tem coisas ali, às vezes, obscuras que você não quer nem olhar. Traumas, entendeu? Sim. Todas essas questões, assim, eu acho que é bem legal a gente estar levantando. Vocês vão na minha consulta, vocês vão ver o meu questionário. Meu questionário não é só o que você come, quanto você pesa, não é nada disso. Eu vou falar, perguntar se você se sente feliz, vou perguntar se você teve traumas, vou perguntar quando aconteceu, porque eu vou fazer uma leitura ali para ver se quando começou a sua constipação e tal. Então, eu tenho todos esses dados para avaliar como vai ser o seu tratamento de constipação ou de intestino solto. Porque, às vezes, eu vou precisar de um endócrino, de um terapeuta. Né? Eu tenho até pessoas na minha equipe, terapeutas, para te ajudar a sair desse buraco. A gente monta uma equipe multidisciplinar para tratar você em todos os aspectos, entendeu? É isso, inclusive no RIC tem convidados, né? Não sou eu, só eu. Tem a terapeuta, tem a xamã que fala lá. Legal. Tem um gastroenterologista que também tem uma pegada muito parecida comigo, né? Ele é engraçado e ele fala sobre também a saúde intestinal dessa forma. Ali fala sobre hemorroidas, né? Fala sobre um monte de coisa. Tem uma pessoa que faz constelação familiar, que vai falar sobre intestino. Queria fazer. Eu já te falei sobre isso. Eu te dou o telefone dela, é maravilhosa. Você fala assim, a Lu tem que fazer. Eu tô procurando um tempão. Há um tempão que ela tá procurando alguém. Minha vida fez assim, quero muito. É muito bom. Devolvi pra todo mundo que é do tava aqui sua mochila. Uma vez eu escutei o seguinte, falar em mochila, uma vez eu escutei o seguinte. Sabe o que é Kim? Já fez seu Kim? Não. Eu não sei te explicar, não deixa isso pra lá. Mas eu fui pra Chapada dos Veadeiros, eu fiz meu Kim. Que eu não sei se são do seu passado, eu sou uma guerreira, não sei o que, não. E ela falou pra mim uma coisa, fala em mochila, ela falou... carrega apenas sua mochila. Mas a Lu carrega de Para de carregar a mochila dos outros. Carrega de todo mundo. Esvazia essa mochila, entendeu? Até da borboleta. Não, mas eu te falei isso outro dia. Ela carrega tudo de todo mundo. Aí eu comecei a fazer terapia. Vai chegar uma hora que ela vai dar um burnout. Como é que chama isso? Burnout, ótimo. Acho bom. Sabe, sem fazer cocô, mas tá ótimo. Olha, eu queria te agradecer. Muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço também. Eu fiquei tão feliz que eu falei, meu Deus. Já conversou sobre isso, foi o universo, né? Porque geralmente passa pra minha secretária, que faz não sei o quê, assessora. Eu falei, não, eu vou.
Eu vou. Não, e assim, agradecer realmente mesmo, porque assim, a gente não é conhecida e tal, então muita gente nem responde a gente. Muita gente nega de vir aqui, porque às vezes é uma pessoa, tem tanta gente que a gente quer trazer aqui, mas se negam a vir por a gente não ser, né? Ainda não. Ainda não. Tipo, e você foi super, tanto que eu me assustei na hora que a Lu falou, ela vem. Eu falei, como assim, Lu? Você tem certeza que ela vem? Ai, gente, a gente já começou, né? Assim, eu acho que obviamente, eu tenho uma equipe que cuida de mim, da minha imagem e tal. E eu também tenho esse lado, assim, eu já precisei de ajuda de outras pessoas também. Exatamente. Pra crescer, somos mulheres. Eu falei pra ela, eu vou porque são 2 mulheres, eu falei. E eu acho muito importante a gente se ajudar. E vou te falar, já tive em lugares que as pessoas tinham menos seguidores que vocês e que me abriu portas porque tinha uma pessoa me viu. Que me apresentou pra outra pessoa. E que isso me abriu portas pra fazer A gente tem quase 1000 visualizações, mas seguidores tem 100 e pouquinho, né? Porque é tudo muito orgânico. No YouTube. No YouTube. Eu tô muito devagar no YouTube, assim. No Instagram, de vez em quando eu faço patrocinadinha, até porque a gente mudou, a gente era lá em cima. Enfim. YouTube você pega uns cortes aqui e fala de cocô, pega uns cortes e joga lá no short, você vai chamar. É verdade. Mas aí é isso, é realmente te agradecer. Você falou uma coisa bem bacana, né? Que as mulheres, elas têm que se apoiar. Sim. E é isso, né, Lu? Fiquei muito feliz. Nós também. Ficamos muito felizes de você assim, aceitar. Eu sempre escuto que as mulheres não têm amigos, elas têm concorrentes. Eu não gosto. Porque, assim, quando eu posso ajudar, eu ajudo, sabe? E a gente fica feliz quando o negócio é se conectar também, né? Porque não é do jeito que a gente quer que seja assim, mas tu vê aí que não é bem assim, não. Não é. O negócio é meio esquisito, né? Que tá ali, nossa, uma doutora falando assim, assado. Ai, você postou a foto, você falou das suas celulites ali da bunda, é só pra mostrar sua bunda, assim. Mulheres. Deve ter muito hate, né? Você deve ter muito. Não, assim, mas é bom o hate, né? Ótimo. Eu não tenho muito, não, ainda bem. Mas o que eu tenho, transforma tudo em conteúdo. Se você abrir sexta-feira meu feed, você chora de rir com as minhas respostas, minha caixinha de perguntas, a print que eu dou das pessoas no meu direct. Então, assim, ninguém afeta a minha energia, meu bem. Eu transformo tudo em humor. Isso aí. Vai, pode ir lá, me xinga, fala minha celulite, vai falar, tá bom, recalcada. Mamada. Mas é isso, quando eu posso ajudar também, eu ajudo. E eu tenho certeza, e vocês também, né? Eu tô voltando hoje a sair de casa pra trabalhar, depois de tudo que eu passei, então tá sendo muito importante pra mim também. Eu agradeço a vocês. Pode falar seu Instagram aí pro pessoal te seguir, que a gente vai colocar lá embaixo. É @DRA de doutora, .Michele, com 2 L's, e Milu, com 2 L's também. Milu, porque é Michele Lucas. O pessoal me chama de Milu, né? E aí, então tá lá, @doutora.michele.milu. Tá, a gente vai colocar lá embaixo. E o nosso é @essapod_, _. Né? A gente tem a sua marca, mas a minha, coitada, de tão na verdade, a gente já se uniu, né, Lu? A gente se uniu já nas marcas. Eu comecei com a marca @gastadeira, sou eu, com tulho elástico, e ela tinha Rumina Acessórios. Aí a gente fala pouco, mas a gente continua se marcando lá, né? A gente continua, porque agora a gente virou essa pod, na verdade, né? Então são 2 mulheres com uma junção de marcas e que... E todas as nossas parceiras vão estar aqui embaixo, né? Inclusive o Instagram da doutora também. Tá bom, gente? Obrigada. Mais uma vez, assistiu, clica lá, dá um joinha, se inscreve no canal, né? Para que o YouTube leve cada vez mais para mais pessoas, né? Esses conteúdos que são sempre maravilhosos. Maravilhosos. Segue a doutora lá, tá? Porque tem muita coisa boa. É isso, gente. Tchau, tchau. Oi, tchau, tchau.